Na verdade, estamos retomando hoje o projeto Papo com as Márcias. Então, esse projeto, na verdade, é uma junção de Márcias, Márcia Barros e Márcia Lages, duas mulheres potentes que trabalham com mulheres também, que trabalham também voltadas às questões do feminino, da família. Então, na verdade, esse papo a gente busca trazer aqui pessoas, histórias que inspirem e que mostrem também o trabalho de outras mulheres. Então, o Papo com as Márcias é sobre isso. É falar de mulher para mulher. E não é Marisa, somos Márcias. Então, a gente em dezembro nós não tivemos o nosso episódio, né? Foi nosso último podcast em novembro e agora a gente está retomando esse ano de 2024 e a gente vai trazer uma convidada muito especial hoje, que inclusive, além da Márcia Lages conhecer, eu também já conheci, vai ser um prazer estar ouvindo um pouquinho da história dela. Só que antes disso, antes de falar dela, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Então, assim, o meu propósito, na verdade, com a questão do podcast é exatamente poder conectar e poder despertar também outras pessoas, né, mostrando que tem espaço e tem vez para todo mundo. Então, a gente precisa estar junto. Então, às vezes a gente não consegue fazer as coisas por si só, mas quando a gente se une, a gente tem mais força. Então, é sobre isso. Então, Papo com as Márcias, duas guerreiras. Esse peso de guerreira a gente já não carrega mais. A Márcia, na visão sistêmica dela, ela pode trazer um pouquinho para vocês que, na verdade, a nossa batalha foi vencida. Nós somos duas vencedoras, já não somos mais guerreiras, somos vencedoras. E aí a gente vai trazer um pouquinho da questão do como virar a chave, né? Do que fez com que a gente entrasse nessa pegada de virar as chavinhas que se apresentam para a gente. E basta virar a primeira, isso é certo. Daqui a pouco você está virando várias. Então, a ideia desse projeto é trazer pessoas, compartilhar as histórias em alguns momentos, claro, se cruzam com as nossas também. E o projeto é esse, é inspirar, é divulgar, é mostrar a força que cada mulher carrega. Vou passar a palavra para a Márcia Lages se apresentar, falar um pouquinho dela antes de trazer para a nossa convidada. Oi. Então, gente, o projeto surge, né, quando duas Márcias se encontram. Então, esse é o terceiro episódio do podcast Papo com as Márcias. E a ideia é, cada programa, a gente trazer uma mulher que nos inspira a deixar a vida mais leve, mais harmônica, mais feliz, né? Ser mulher, diante de todas essas questões do dia a dia, é um desafio. E quando a gente se encontra, se junta, esse espaço pode ser potencializado. Dizer que a gente pode sair dessa disputa do feminino para uma sintonia com o feminino. Então, cada convidada que vem aqui é para mostrar um pouquinho dessa ideia, assim, em que momento na vida a gente vira essa chavinha? Que chavinha é essa, né? Uma chavinha que é ligado à nossa dimensão emocional, espiritual, né? De dentro para fora. Muitas vezes a gente procura no externo o que está dentro, né? Então, eu só encontro esse amor maior, essa harmonia maior, esse sucesso maior no externo, quando eu consigo encontrar isso internamente. Esse primeiro passo é interno. Então, essa virada de chavinha é uma chavinha que vira lá no coração. Então, cada convidada que vem falar um pouquinho para a gente, né, de como conseguiu isso. No primeiro episódio, eu e Márcia contamos como isso aconteceu na vida da gente e como a gente conversando se junta e fala, vamos falar sobre isso, vamos levar para mais pessoas. Então, depois a gente divulga aqui, está no YouTube da Márcia já, eu preciso colocar lá no meu, e por isso aqui direto ao vivo na live, para ficar aí já no feed. E hoje a nossa convidada é uma mulher também, né, que já venceu essa história de ser a mulher guerreira, é uma mulher vencedora. Quando a Márcia traz isso, da guerra, é como se a gente estivesse sempre em luta umas com as outras. E a gente precisa sair desse movimento e ir para o movimento da sintonia, da harmonia, do clã em comunidade, né? As mulheres juntas se fortalecem e podem fazer muito mais. Então, a convidada de hoje é a Soraya Valenza. Ela vai se apresentar para a gente, né? E ela tem um espaço maravilhoso que une todas nós, inclusive foi lá que eu e Márcia nos conhecemos. Então, o espaço por si só cumpre essa proposta de
criar uma egrégora mesmo, né, para que mulheres se encontrem, se potencializem e façam aí as suas redes de contato. Então, ela mesma vai se apresentar para a gente. E a pergunta inicial é essa, né? Soraya, partilha com a gente como foi essa virada de chave, né, na sua vida. Em que momento e como tudo isso foi acontecendo para que você hoje esteja bem com você mesmo e faça bem ao outro. Entendendo, gente, que esse é um movimento que é cíclico, e a própria palavra diz, é movimento. Não existe, estou bem e ficarei bem para sempre, né? Não existe, estou feliz e ficarei feliz para sempre. Não existe essa perfeição e que muitas vezes está na nossa expectativa idealizada desde quando a gente se entende por mulher, né? A gente está sempre buscando a perfeição, na nossa o melhor crença. amor, né? A melhor situação de vida financeira, a melhor condição para fazer alguma coisa. E a gente precisa começar a aprender a fazer com o real, com hoje, né? Com esse momento que está acontecendo. Então, Soraya, conta aí para a gente. É uma alegria receber você. Obrigada, né, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente, deixando um pouquinho de você para inspirar outras mulheres. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Estar aqui é mesmo uma honra. E primeiro vou me apresentar, né? Então, eu sou Soraya Valenza Diniz, sou filha de Fragmar Diniz Leite, Liliana Diniz, sou filha de professores, mãe de 3 meninas maravilhosas, 3 mulheres, na verdade, né, adultas. Vou ser vovó daqui a alguns dias. Ai, que lindo! Minha netinha está chegando daqui a, no máximo, 25 dias. Então, acho que é bacana dizer isso também, né? Sim. Porque a vida está acontecendo. E eu acho que é importante também dizer que sou filha de 2 professores, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe é pedagoga. Chegaram em Brasília, né? Há muitos anos, no começo de Brasília. E nunca foi fácil a vida para eles, né? Eles começaram no momento da construção de Brasília e sempre batalharam muito. A vida foi mesmo uma batalha. Então, acho que é importante também a gente entender que não é fácil, né? É uma batalha, né? Mas as batalhas também podem ser leves, né? A gente não precisa entender a batalha como uma guerra. Isso. Né? A batalha não é uma guerra. Faz parte do processo. Faz parte do processo. E a batalha, ela faz parte, ela nos fortalece também. Então, eu nunca tive uma vida, para dizer assim, fácil, mas nunca foi pesada, né? Então, eu venho desse processo de acreditar, né? Meu pai sempre foi um idealista, a minha mãe também. Então, eu sempre acreditei que é possível. Eu tenho que contar isso, né? Meu pai tinha uma agenda. E nessa agenda estava escrito assim: o impossível fazemos logo. Não, o difícil fazemos logo. O impossível demora um pouco. É uma frase que parece piegas, né? Mas assim... Já gostei disso. Não é? Acho que eu vou anotar. Eu também. Parece meio piegas, mas assim, é uma frase que me mobilizou por muito tempo, né? E o meu pai falava, né? Então, ele falava assim, não existe o impossível, né? Então, assim, a gente vai dar conta. Então, eu sempre acreditei nisso, né? E é mesmo. Então, assim, vai dar certo. Vai dar certo. E eu sempre acreditei nisso, né? Então, vai dar certo. Então, tá difícil agora, mas vai dar certo. Se não deu certo é porque não é a hora ainda. Isso. E se não deu certo, é porque não era para ser. Isso. Né? Não era para ser. Então tá, então deixa livre, vai e vamos escolher o outro caminho. Né? Se a gente está dando cabeçada demais aqui, deixa aí, bora seguir para outro lugar. Então, foi assim sempre. Né? E aí, então, eu me tornei professora, sou arte educadora, trabalhei na Secretaria de Educação por 30 anos, com muito orgulho. Né? Fui uma professora que batalhei muito pela educação, e sou da educação especial. Fui laçada por isso, né? E batalhei muito pela educação especial. Fiz parte do processo de inclusão, entrei na educação especial em 1990. Nossa, quando isso nem era tão... Não Sim. era. Eu era do Centro de Ensino Especial e aí eu vi o processo de educação inclusiva acontecendo. A gente recebia os alunos ainda os alunos que tinham
deficiência leve saindo da escola e os alunos com deficiência severa chegando na escola, né? E os professores da escola regular dizendo a gente não está preparado para esses alunos. Sim. E o processo acontecendo. E aí eu trabalhei nessa escola por 20 anos e depois eu fui trabalhar num projeto na Universidade Católica, um projeto de educação inclusiva, né? Um projeto chamado Espaço Convivência. E durante 30 anos eu trabalhei com um projeto, eu estruturei um projeto de dança. Sou arte educadora de artes cênicas, sou professora de artes cênicas, né? Na época era artes cênicas, agora teatro. E eu estruturei um projeto de dança-teatro. Então, eu trabalhava com isso, né? E o nome do meu projeto é Corpo Expressão. Então, eu trabalhei com isso durante esses quase, não exatamente no comecinho, mas por quase 30 anos eu trabalhei com esse projeto de dança. E olha que legal, que eu descobri esses dias que ela não era professora de educação física. Porque eu tinha certeza que ela era professora de educação física, que era minha companheira de trabalho. Aí o dia que ela falou, eu, como assim? Não acredito nessa horário. Foi. Então, eu sou professora de artes, né? E trabalhei, mas trabalhei a vida toda com essa coisa do corpo, né? Então, a corporeidade sempre foi uma trajetória, né? E aí, eu aposentei há 7 anos. E eu tinha lá atrás um projeto, né? Eu falava assim, eu vou trabalhar com... Eu quero montar um espaço para atender pessoas com deficiência. Lá, muitos anos atrás, eu falava disso. E aí, quando começou a chegar perto da aposentadoria, eu falei, não, gente, quero não, vou mexer com isso não. Quero sossego, não vou mexer com todo gente. Todo mundo pensa nisso, cansei né? de mexer com gente, cansei. Não, tá todo mundo mexendo com gente. Essa aqui é só 2 aposentadas. Eu ainda não, mas já estou me preparando para mexer com gente. Não é, na época, minha filha mais velha estava fazendo arquitetura e ela queria mexer com móveis e tal. Falei, vou mexer com isso, vou mexer com artes também, vamos te ajudar, vamos montar um ateliê, vamos mexer com arte. Eu gosto de mexer com móveis, eu tenho muita habilidade assim e tal. Eu falei, vou mexer com isso. Ótimo. Fui trabalhar nesse ateliê, fiz curso de design... Design interior? Não, fiz curso de restauração de móveis. Oh. Fui trabalhar com restauro e não sei o quê. E, menina, adorei. Fiz curso de design de não, design de... Curso de design de... Como é que fala, gente? Até esqueci. De projetos? Gente, esqueci o nome agora. Não, gente, de mexer com publish, com... Até esqueci já o nome, porque eu não sei mexer com mais nada, porque eu só fiz esse curso. Eu também não sei. Não sei mais mexer com nada disso. Mas, enfim, eu me formei. Design gráfico? Design gráfico. Isso. Pronto, obrigada. Mas não sei mexer com mais nada. Mas eu tenho o certificado para ver que não era isso, né? Bom, enfim, não quero mexer com isso. Mas a minha terceira filha, na verdade, porque eu tenho um anjinho, minha terceira filha, que é psicóloga, começou, né? Mãe, vamos montar o espaço. Vamos montar um espaço para a gente atender assim, assado. Entre nós. Ela falou entre nós. Eu falei, nossa. É isso. Aí ela veio, falou do projeto e tudo. Eu falei, nossa, isso pode ser legal. Vamos fazer assim, assado. A gente faz isso e tal. Eu com ateliê, né? Falei, ela recém-formada. Falei, vamos. Já tinha bancado um projeto com a primeira, que tinha desistido da arquitetura, foi fazer gastronomia. Os caminhos da maternidade. Essa coisa, né? E também de... Não vamos mexer bater por cabeça. Aqui, né? Pode ser por ali. Aquela coisa assim, vamos ver o que é, mas eu não quero mexer com gente, né? Gente é complicado. Gente é complicado. Trabalhei a vida toda com pessoas, mas eu adoro pessoas, né? Quero ficar aqui quietinha no meu ateliê, mas... Aposentei, ficar aqui dentro desse ateliê também, né? Sozinha. Chato. Ai, que coisa mais solitária, né? Eu adoro gente. Vamos mexendo entre nós. Eu falo, nossa, entre nós, eu adoro entre nós. Vamos. Pandemia, a gente mexendo com as coisas. A China, um vírus. E a gente lá decorando. Montando, procurando casa. Ainda bem que tinha isso para fazer, né? Porque muita gente na pandemia pirou por falta do ter o que fazer. Vocês estavam lá mexendo. O vírus lá, na China. Ah, na China ainda. Não, ninguém imaginava o que ia acontecer. E a gente procurando casa para alugar, e o vírus lá, e a gente não tinha ideia do que ia acontecer.
E as pessoas falavam, procura uma sala, não vai ter casa, porque nenhuma casa aceitava espaço de convivência, pensavam que ia ser uma coisa absurda, né? Já imaginavam pessoas pedintes no meio da rua, aquela coisa toda, tal. Enfim, com muito sacrifício, conseguimos uma casa, alugamos, decoramos, inauguramos dia 28 de fevereiro. Dia 12 de março, Fechou lockdown. Fecha tudo. 7 meses. O espaço fechado e a gente penando. Enfim. Começamos, né? Aí uma pessoa liga, uma amiga me dá um sacode, Soraya, você é do movimento. Movimento. Como é que é uma amiga sistêmica, né? A Ellen. É. Soraya, cadê você? Para não. Minha filha, né, amiga? Movimento isso aí, dá aula online, faz qualquer coisa. E eu, é mesmo, como assim? Aí eu comecei. Na hora que você cria um movimento, né? Acho que eu precisava mesmo desse sacode. Eu falei, é verdade. Aí eu comecei a dar aula online de dança para idosas e para pessoas com deficiência. E aí uma pessoa me liga e comecei a alugar para um autista. É aquela coisa, joga álcool em tudo, né? Sim. Um autista é atendido por uma fono, aí vem uma outra, que aí pronto, aí começou um movimento aqui, outro ali. E o espaço começou a movimentar com todo o cuidado do mundo, né? Aquele medo todo. Vem a vacina e o espaço começou a acontecer. Então, assim, com todos os desafios que a gente pôde enfrentar. E aí a gente começa mesmo a acreditar que... Eu não sei dizer como, e eu fico assim muito emocionada quando eu falo isso, porque foi tão fluido. E às vezes as pessoas vêm e falam assim coisas assim que eu penso, né? Querendo levar para outro lugar, sabe? Eu fico só olhando e eu penso assim, tá bom. E aí quando eu vejo, e a coisa acontece, eu falo, É porque tinha que ser entre nós. Sabe? E eu penso assim, e é simples, e é leve, né? E é para ser leve, porque o Entre Nós nasceu desse projeto, né? Nasceu de um sonho da minha filha, que teve que trabalhar, porque o espaço ficou fechado. Ela, recém-formada, ela teve que trabalhar, porque o espaço não gerava nenhuma renda. Agora o espaço começa, a gente está há 4 anos, porque existe uma força divina, porque, né, Tem um propósito, né? é muito difícil imaginar como é que ele tanta gente. Eu não sou empresária, não sou empresária, eu sou uma arte educadora, fiz psicanálise no começo, antes da pandemia, eu estava fazendo psicanálise, concluí a pandemia na psicanálise, concluí a psicanálise na pandemia, comecei a atender, né? Hoje sou psicanalista, atendendo, e isso também ajuda a sustentar o espaço, né? Então, assim, esse projeto nasceu lá atrás de um sonho meu que foi deixado de lado, que a minha filha mobilizou e que hoje é possível que a minha filha retorne, porque agora existe a possibilidade dela retornar, porque ela tem um trabalho que está possibilitando e tudo. Porque esse é um projeto que é para ela no futuro. Porque eu quero também um dia aposentar de verdade. Né? Porque hoje mas é leve, né? E é leve. E é para ser leve mesmo. E é isso. Então, assim, é um sonho mesmo. O Entre Nós é um sonho. E ele tem muito esse propósito mesmo, né? De ser essa egrégora. E é um espaço que nasce desse desejo. Não é um lugar que nasceu para eu ganhar dinheiro ou para minha filha ganhar dinheiro. Nunca foi. Sempre foi um lugar, e esse é o nome. É um lugar para ser entre nós. Então, assim, a ideia é que a gente ganhe juntos. Porque quando um ganha, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. É sistêmico, né? Quando você ganha, quando a gente aluga a sala para um terapeuta e o terapeuta ganha, eu estou ganhando. Você ganha, eu ganho, o seu paciente ganha. Todo mundo ganha. Então, você não precisa arrancar o couro do seu paciente, porque eu não estou arrancando seu couro, entende? E nem... É uma cadeia. É uma cadeia. Então, é sistêmico, então, todo mundo ganha, porque é possível, né? E eu tenho uma ideia, um ideal de vida, e é um ideal de vida em que, como atualmente empresária,
que sou, né? Porque agora eu sou empresária, mas eu penso que dentro desse olhar que eu tenho, eu penso que a gente pode ganhar, mas a gente pode ganhar junto e pode ser compartilhado. Eu não preciso pisar na cabeça de ninguém para poder ganhar. Muito importante Então, que você está trazendo, inclusive, para dias atuais, né? Que a gente vive essa questão desses conflitos mesmo no dia a dia, conflitos de internet. Hoje você não tem como dar um posicionamento, falar alguma coisa e você não ser rechaçado, bloqueado, hateado, né? Porque vem o pessoal contrário, como é que se diz? Detonar, né? Então, eu acho que é sobre isso. Essa proposta, eu acho que cada uma de nós aqui tem um propósito que é ligado à melhoria, tanto individual, mas também não foca só nisso. Foca no coletivo, tem esse olhar de ver, bom, se eu estou bem, eu posso fazer com que mais pessoas fiquem bem também, né? Seguindo mais ou menos nessa linha do coletivo. Tanto o projeto da Soraya, quanto o meu, quanto o da Márcia, que agora, depois de aposentada, virou para o viés da constelação, viés sistêmico. Então, é isso, é entender a coisa como um conjunto, né? E nós somos um conjunto. Aqui nós somos um conjunto pequeno, mas saindo aqui das 4 paredes do podcast, nós estamos aí no meio da e somos essência, e somos indivíduo, e cada uma com as suas questões, com os seus problemas, mas todo mundo pensando assim, o que eu posso fazer também para contribuir com o outro. E essa contribuição com o outro, ela gera na gente também vamos dizer assim, uma contrapartida, uma melhoria. Pelo menos é o que eu acredito. Sim, e pensar que nesse movimento que precisa ser interno primeiro, né? Eu penso que a gente vive aí uma grande questão do feminino mesmo, né? O cuidado é algo que a gente aprende com o feminino, né? Uhum. Cuidar é aprendido com a mãe, o cuidar da vida. Mas ir para a vida é aprendido com o pai, né? E esse pai, esse homem também aprendeu o cuidado. Então, equilibrado. Mas a mulher é como se ela tivesse essa responsabilidade a mais, né? Uhum. E como deixar isso mais leve? E como isso foi processado, né? Porque às vezes a gente não teve, na verdade, esse cuidado na nossa expectativa. Não que eu tenha sido mal cuidada na infância, mas eu estou dizendo assim, eu gostaria de algo além. A gente sempre fica questionando, né? E às vezes até julgando os pais. E aí quando a gente falou do tema da maternidade, eu achei interessante trazer para essa data de hoje esse viés da maternidade, já que a gente está aí às vésperas do Dia das Mães, né? Então, trazer um pouco desse olhar para a mãe, né? Do que eu estou repetindo lá da história da minha mãe, o que eu ainda estou presa em algum julgamento, em algum emaranhamento. Então, é importante trazer também essa... Porque isso ajuda a gente a caminhar. Sim, porque articulando assim com o que a Soraya falou, né? Como virar essa chavinha? Para ser uma mãe que tem uma maternidade mais leve, para ser essa empresária que tem um fazer ali profissional mais leve, para ser uma mulher que tem uma vida com mais harmonia. Eu preciso ter o sim para minha mãe. Então, essa é uma grande questão para a gente olhar, né? A nossa ancestralidade que começa primeiro com a nossa mãe. Então, é uma grande pergunta para a gente, né? Você já disse esse sim? Porque muitas vezes a gente está aqui olhando para frente, para a descendência, dizendo, inclusive, muito sim para os filhos, né? Para os netos, e muitas vezes a vida não vai fluindo, o dinheiro não chega, a relação amorosa não está bem, na profissão eu não estou bem, enquanto eu preciso dar um passo atrás, né? Como a Ellen diz, e dar uma olhada, principalmente para essa relação que aí é também freudiana, né? Psicanaliticamente a gente tem toda uma articulação aí de conceitos. Somos essa pulsão de vida e pulsão de morte. O que é que eu alimento na minha vida? Né? E o primeiro sim à vida é o sim que eu dou à minha mãe. Então, a Soraya traz na fala dela algo que eu penso que é uma grande virada de chave para todas as mulheres. Nós precisamos de projetos. Uhum. Né? A Soraya, na fala dela, foi contando como que os projetos foram chegando, como que era um projeto da filha e que, né, chamou a atenção dela e que ela abraçou. De sonhos. De sonhos. E mais do que isso. Muitas de nós ficamos a vida inteira com 2 únicos projetos. A maternidade chega na vida da gente,
ou desejado ou nos atropelando. E ela vira o grande projeto, até o dia, né, que a gente começa a viver o ninho vazio, e o trabalho, né? E também vai ocupando a gente. E nós precisamos de projetos individuais. Isso. Exatamente. Interessante você trazer isso. E, assim, uma coisa que foi muito, muito bacana. E eu tenho, assim, um privilégio. E eu digo que isso é um privilégio mesmo. Minha mãe. Né? Minha mãe minha mãe é um privilégio. Porque em todos esses projetos, em todos os projetos, a minha mãe é a primeira que é assim, sabe? Quando a minha filha mais velha, a Raíssa, falou assim, mãe, né? Quando ela estava fazendo arquitetura, mãe, eu estava pensando em fazer um ateliê, em fazer móveis. Aí eu falei, filha, que eu também banco, né? Banco, assim, a ideia, né? Filha, mas fazer móveis não é muito complicado. Por que você não começa a mexer com restauro? Para aprender a mexer com técnicas e tal, faz um curso de restauração. E aí depois você começa a construir móveis, né? Ela falou, pode ser. Aí conversando, almoço de domingo, né? A Raíssa está pensando em mexer com móveis e tal. Aí a minha mãe, podia construir já um ateliê, não sei o que. Minha mãe já... Empolgadíssima. Não, minha mãe já... Empolgadíssima. E aí eu moro numa casa que tem um terreno grande e tal, onde tem uma garagem que fica assim meio obsoleta e tal. Porque daí a gente podia ver que ela já entra, minha mãe já entra de sola. Minha mãe já Tá vendo como a mãe tá na gente? Não tem como. É isso. E aí, na época, ela estava vendendo a chácara e aí ia receber como pagamento um galpão. Pode colocar nesse galpão, porque nananã, sabe assim, ela já bancou a ideia. Não, vamos construir, não sei o quê. Calma, mãe. Mas ela é essa, sabe? Isso é importante. Eu acho isso... É porque, assim, é aquela coisa de você saber que você tem, mesmo que não ajude, mesmo que... Não é uma questão de ajuda financeira, mesmo que não ajude com nada, entende? Mas é aquele negócio, assim, que... É isso. Eu vou. É o confiar, né? Mesmo que fale assim, é aquele negócio assim, eu vou. E meu pai igual, sabe? E o meu pai igual. É aquele negócio que você faz assim, é como se falasse assim, sabe? Vai. É isso. E você, quando a senhora fala, né, dessa questão do vai para a vida e do confiança, vivemos hoje uma geração, e nos meus trabalhos eu falo muito sobre isso, de como a gente perdeu algo muito importante, que foi tomar a bênção dos nossos pais, né? Tomar a bênção dos nossos avós. E virar a chavinha, que a Márcia diz que é tão fácil, olha, tem uns 2, 3, não é fácil, 3 anos. Opa, depois fácil quando você vira primeiro, depois fácil aí você ir para embora. esse movimento. Mas tem uns 3 anos que eu comecei a trazer isso de novo, né? E relembrando as pessoas gente, hoje é um movimento tão forte que os meus enteados tomam a bênção. Né? Então, assim, isso é muito lindo, porque a bênção é algo do maior para o menor, de trás para frente, do divino, sabe, para quem está ali ainda começando essa caminhada. Então, um pai e uma mãe, né, que confia no seu filho, e aí outra orientação para nós mães, né? Menos preocupação com os filhos, a preocupação tira força. E menos sonhos, né? Porque a gente tem as nossas expectativas, a gente quer, porque meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu quero que ele mexa. Claro, tem que ver o que ele gosta, o que ele tem vocação, qual é o dom dele. Então, assim, só para deixar claro, não houve a venda da chácara, não houve galpão, não houve nenhuma injeção de dinheiro, mas o fato de dizer, que legal, vai lá. Enfrenta, e aí a gente, de fato, vai lá e compramos uma listinha, isso um é negocinho. Empoderamento que ela faz. A gente, é isso, da maneira mas dela. É o apoio, entende? E a mesma coisa foi para o espaço. Então, lá fomos nós começar com uma casa que a gente podia pagar, né? Com o que a gente tinha de recurso, com um aluguel, né? Colocando os móveis que a gente tinha condição, do jeito que a gente dava, usando aquele quadrinho que a gente podia colocar. Então, é uma decoração que não é refinada, mas é o que a gente podia fazer. Então, você chega lá no espaço, ele é um espaço
aconchegante. Casa de vó. Né? Ele é um Aquela espaço coisa que você aconchegante, entra, mas ele não não quer mais. é um espaço O refinado. espaço entre nós é uma casa real, né? É. Eu gosto muito, assim, porque eu falo com a senhora. Primeiro me remete à memória afetiva mesmo. É isso. De casas que eu já vivi, né? Nós que somos de Taguatinga, que somos aqui, né? Desse lugarzinho. Então, é um lugar, né? Quem não conhece, aproveite para conhecer. Inclusive, esse sábado, né? Falando aí da mulher que empreende, junto com esses vários projetos que essas mulheres se encontram E vão, com o Dia das vão Mães, tendo, né? Com o Dia das Mães, a gente vai estar fazendo lá no Espaço Entre Nós a terceira feira da mulher, né? Que empreende. Então, um espaço para mulheres que hoje são empresárias e que fazem a economia Girar. comunitária circular. Então, nós temos estudos hoje, né, do Sebrae que dizem que a mulher cuida melhor da economia. A mulher, quando ela ganha dinheiro, ela primeiro usa com os seus e na sua comunidade. Então, o retorno é mais eficaz, né, do que o homem. E aí a gente brinca, é fácil, né? O homem ganha dinheiro, o que ele vai fazer? Beber. A mulher ganha dinheiro, Comprar o que ela carro. vai fazer? Né? Então, e aí na busca por esse equilíbrio também, que a própria idealização do projeto também faz, e é um trabalho de nós três aqui, é pensar que esse movimento também começa por nós. Então, eu ganho dinheiro, mas eu preciso também cuidar de mim. Aprender esse investimento na gente mesmo, né? Então, isso também é muito importante. O projeto do podcast, que a gente investe para estar aqui, é algo idealizado que a gente fala, não, eu quero fazer isso, né? Eu vou estar ali fazendo algo que é tão bom. Eu falei para a Márcia quando eu chego aqui, gente, adoro essa brincadeira, né? Aqui do microfone, De ficar perto do da gente estar microfone. junto, Bom perto, demais. falando. Então, assim, as coisas, como a Soraya disse, podem ser leves. Então, essa reclamação constante diz algo que está fora do lugar, né? Então, muitas vezes, eu sou essa mãe que está sempre reclamando de tudo, que não consegue confiar, que o filho chega com um projeto, em vez de você olhar o projeto, você puxa sempre para baixo. Né? Então, assim, olhares importantes para que esse dia a dia seja leve. Então, menos reclamação na vida é interessante, é primordial, porque o contrário de viver não é morrer. O contrário de viver é reclamar. Então, se a gente está reclamando demais, é porque a vida está emperrada. E aí eu digo, para onde a gente olha Fundamental para a isso. nossa relação atrás. Existe alguma coisa ali que precisa ser olhada com a minha mãe e com meu pai, né? E às vezes eu estou tão preocupada aqui em ser a mãe perfeita, e isso me tira a leveza de ser a mãe E a que gente pode tem ser que entender suficientemente boa. Que não existe essa perfeição, né? Que aqui na Terra não tem a mãe perfeita, tem a mãe que a gente dá conta de ser, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, né? Com o que a gente aprendeu, com o que a gente aprendeu que é certo, com o que não foi tão bom e que a gente não quer repetir, né? E a gente vai fazendo esse filtro. A gente se cobrar menos, eu acho que é fundamental dentro desse processo também de autocuidado, de olhar para si, diminuir a nossa cobrança interna, porque eu acho que isso é extremamente prejudicial para a vida de todo mundo, quer seja mulher, homem, mas para a gente, então, tem uma carga maior, né? Que depositam mais expectativas, porque a mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cuidar de filho, de casa, de marido, de trabalho, enfim. Então, a gente carrega um peso maior. Quando a gente entende que pode ser diferente, pode ser leve, aí acontece a virada, para mim. E começa a gente também cobrando menos do outro. Sim. Né? Porque às vezes a gente entra também nessa lógica de que eu vou cobrar menos de mim. Mas Né? transfiro, né? Eu cobro menos de mim, eu não preciso cobrar de mim, mas aí eu cobro muito do outro, inclusive dos pais, ou do companheiro, da companheira, né? Então, gente, eu penso que é assim, a gente vai aonde a gente dá conta, né? O outro também vai até onde dá conta, Exatamente. né? Os nossos pais também Deram conta. foram até onde deram conta. E se não fizeram é porque não conseguiram E mesmo. não- Agora, isso é pra gente se conformar? Não é pra gente se conformar. Não é uma questão de se conformar. É só uma questão é aquela coisa, né? O concordar no sentido de conformar. Não é conformar. É só entender. Aceita que dói menos. É eu acho que o famoso importante. aceita. Essa é uma entender. das falas que eu mais escuto. Porque quando as pessoas, né, quando a gente diz, olha, você precisa aceitar o seu passado, a sua história, as suas dores, o jeito que seu pai foi, o jeito que sua mãe. E muita gente fica numa briga interna, até porque colocaram pra gente, né? Isso tá
é um arquétipo nosso de que não seja conformista, vá mudar sua vida. Então, as pessoas se sentem muito incomodadas, como se estivesse num conformismo. Eu disse eu sempre trabalho dizendo em conformidade. E aí, fazendo uma analogia a isso que a gente falou, de guerrear e das batalhas, para que eu seja uma pessoa vitoriosa, eu preciso escolher as batalhas que eu vou ter no meu dia a dia. E, às vezes, existem batalhas que precisam ser encerradas. Ou ressignificar elas. Ou ressignificadas, mas muitas vezes eu preciso dizer, gente, isso aqui eu não quero mais. Né? Então, eu não quero mais brigar com a minha mãe, com meu pai, eu não quero mais brigar com o meu destino, entendendo que cada um fez o que pôde, o que dava conta. E é assim, e tem a ver com autorresponsabilidade, né? Porque assim, sua mãe foi cruel, ok. Sua mãe esculhambou com a sua vida, ok. Isso foi terrível, isso foi devastador. Gerou dores, gerou traumas. Vamos trabalhar isso. Vamos ver onde é que a gente consegue. Não vai curar. Não vai. Não vamos curar, entende? Como psicanalista, a gente, né, entende que não vai curar. Aquela cicatriz vai ficar ali. Agora, como é que a gente pode, a partir da análise, minimizar os danos daquela, né? Vai ficar a cicatriz. Mas ter o foco só nessa cicatriz. Mas o que a gente vai fazer a partir daqui? Isso. Então, não é o que... Você vai continuar batendo na sua mãe? Você quer ficar, então, batendo nela? É isso que você vai fazer com o resto da sua vida? Não. Então, a partir de agora, se autorresponsabiliza pelo que você vai fazer com você. Você vai continuar brigando com sua mãe ou você vai partir daqui e vai tomar as rédeas? E porque brigar com a sua mãe é brigar com você. É isso. É exatamente. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Então, tome as rédeas da sua vida e escolha fazer diferente. Né? E vamos a partir daqui. Né? Então, a cicatriz vai estar lá. Agora, o que você vai fazer com isso? Né? Então, é autorresponsabilidade. Eu tenho falado muito sobre isso. Né? E quando a gente assume a responsabilidade das nossas escolhas, inclusive, quando eu digo, por exemplo, eu vou bancar ter esse espaço. Eu assumo que eu quero isso. Eu assumo esse BO. Quando eu assumo, quando eu digo, eu quero ter isso, eu quero fazer essa feira. Como eu vou fazer essa feira? Eu quero fazer isso. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho pra caramba. Dá trabalho. Eu quero fazer isso. Quando eu digo eu quero fazer isso, quem decidiu isso? Eu. Isso. Por que eu estou fazendo? Porque eu quero. Ora, então se eu estou fazendo porque eu quero, é por quem? É por mim. Ora, se eu estou fazendo isso por mim, ok. Então tá. É o autoconhecimento. Não ficou leve? Ficou. Eu estou fazendo isso por você? Não, eu estou fazendo isso por você, eu estou fazendo por quem? Por mim. Ora, então eu escolhi? Sim. E pensar que esse é uma das grandes questões de hoje. Eu quero as coisas, mas eu não pago o preço. É isso. Né? Uma idealização infantil. Então, eu preciso pagar o preço. E existem ônus e bônus, gente, em tudo. Em todas e as escolhas. A questão o que é que eu alimento? Então, né, pensando aí no que você falou, eu alimento essa cicatriz, quando ela está começando a fechar, eu vou lá e arranco a casquinha, mas eu lembro, eu quero ter razão, eu quero ficar, né, pensando, reclamando daquela dor, ou eu dou o passo e digo, já foi. Fico em conformidade com isso aqui e vou seguir. Inclusive, por quê? Para fazer diferente dessa mãe cruel, né? Dessa mãe que hoje é moda dizer que a mãe é narcisista. Gente, todos nós somos um pouco, né? Narcisista. Eu vou alimentar isso ou eu vou patologizar isso. Então, esse passo é muito importante, pagar o preço. Uma mulher que vive com sucesso e harmonia no amor, na maternidade, na profissão, né? Na relação amorosa, nas relações dela, ela precisa aprender a pagar o preço. Inclusive isso, entrei num projeto, vou ficar nele até quando for possível. Quando não for possível mais, eu vou fazer outra coisa. Até quando eu escolhi estar. Virar a chave. E pagar o preço disso. Se eu não quiser estar, no momento que eu falei, eu não quero mais, então pronto, então ok. Não quero mais seguir por esse caminho. Mas se eu escolho estar nesse caminho,
Para mim, a leveza está aí. Entende? Isso. É quando eu escolho isso. Eu estou nessa relação. Por que eu estou nessa relação? Porque eu quero estar. Se eu quero estar, é uma escolha minha. Não pode ser para mudar o outro, não, né? eu estou por mim. Se eu estou nessa relação por mim, ora, é porque eu quero. Eu escolhi o caminho vir por aqui, ok? Então eu estou indo por aqui. Então é por mim que eu estou indo. Eu escolhi. Se eu escolhi, então tá bom. Se eu escolho que eu não quero mais e eu fico nesse caminho, aí ele começa a ficar pesado. Isso. E aí adoece. Porque eu estou num lugar que eu não quero estar. Então, se eu me autorresponsabilizo, aí é onde entra a história, é autoconhecimento. Se eu estou nesse lugar que eu não quero estar e eu fico, aí começa a ficar pesado. Aí começa a ficar ruim. E os sintomas vêm. E os sintomas vêm. Aí começa a ficar difícil. Então, se a gente pode escolher, o bom é a gente sair desse lugar. Isso. Né? É bom demais quando a gente pode escolher. Às vezes a gente não pode. E aí, De fato. Até muitas vezes que você está pagando um preço. Às vezes a gente não pode. Por exemplo, se vem uma doença, às vezes você não pode escolher. Isso. É fato. Já é um sintoma. Né? Tem uma doença, você não viver. pode escolher. Por exemplo, sua mãe adoece, seu pai adoece. Você não pode escolher, eu não quero fazer isso. Porque eu não queria estar nesse lugar de cuidados, eu não queria estar nesse lugar fazendo isso. É uma realidade. Então, isso pode ficar pesado. Aí você pode escolher formas de lidar com isso. Né? A Soraya estava preocupada com o tempo. Eu falei, pode deixar na hora que a gente começar a falar? Vai fluir. Olha ali a hora, eu já olhando ali para a hora. Diz pra gente onde fica o espaço, né? Quais os trabalhos que você tem lá no espaço e deixa a sua mensagem final aí pra gente e destacando assim algo, né? Da última vez eu falei, o livro saiu, o lançamento foi em fevereiro. E o livro fala de maternidade e de maternidade. E a Soraya conta pra gente, né? E se emociona, que não tem como a gente não sentir essa emoção da vida seguindo, né? Então, como é que eu sei que eu estou uma mulher que está virando as chavinhas e que está seguindo na vida? Quando as coisas vão fluindo. E nova vida chegando na família é sinal de que as coisas estão caminhando num fluxo bom, né? Então, eu deixo assim meus parabéns para a Soraya. Já falei para ela que bem-vinda, né? Esse clã da maternidade, que é lindo e maravilhoso. Já falei que eu desejo muito para a Márcia. Ela falou, agora não. Eu falei, mas deixe como uma meta para você. Nós precisamos retomar esse desejo de querer gente nova nesse mundo, né? A vida se renova pelo novo que vai chegando. Então, é isso mesmo, né? Eu ficava brincando com a minha filha. Não, tô preparada não. Mas a gente nunca tá, né? Até acontecer. Nunca tá, isso mesmo. Né? Mas quando veio a notícia, foi mesmo delicioso. E estamos aqui, né? Parece que a vida está esperando esse momento, né? É engraçado. Hoje eu acordei com essa sensação de que vai ser um antes da Maitê e depois da Maitê. É Maitê o nome da minha neta. Pode ter certeza. Né? É meio isso. Acho que vai ser um antes da Maitê e depois da Maitê. Hoje eu acordei com isso. E é muito emocionante mesmo. Todo mundo fala, né? Você vai conhecer outro tipo de amor e eu já imagino que vai ser mesmo. Estou mesmo emocionada com isso. Mas é isso, né? A vida acontecendo. E vamos ver como é que vai ser essa experiência. Estou muito feliz mesmo com isso. Fala do espaço. O espaço fica na QND 4, Casa 39. O espaço entre nós é um espaço de convivência e atividades terapêuticas. A gente deu esse nome, né? Como eu já falei, é um espaço que tem um viés de espaço de convivência mesmo. Nós não somos uma clínica, somos um espaço de convivência, porque a ideia é ser esse lugar de conviver, um espaço de acolhimento. Nós temos diversos tipos de atendimento, que vai de psicologia, psicanálise, fonoaudiologia, nutrição. Yoga. E temos atendimentos individuais, né, que são esses, assim, de terapia ocupacional, fisioterapia. O dos idosinhos. Até vários atendimentos coletivos, como yoga, treino funcional. Temos aula de culinária, temos grupos de convivência. Estamos lá com um grupo de convivência de idosos.
Temos psicomotricidade para crianças, para pessoas com deficiência, né? Atendemos autistas. Estamos com um grupo de convivência também para síndrome de Down e pessoas com deficiência intelectual, jovens adultos e também para crianças. Que mais, meu Deus? São tantos atendimentos. Estou com medo de não falar todos, né? Além disso, a gente também tem eventos. A gente tem, por exemplo, grupos de constelação familiar, temos grupos de mulheres, a gente vai ter lá um grupo que vai acontecer daqui a pouquinho, vai acontecer um grupo de arte-terapia, de leitura, um grupo do Uivo da Loba, que é um grupo que também vai se encontrar lá para discutir sobre mulheres que correm com lobos. Esse é o outro. É um outro que vai acontecer daqui a pouquinho também, agora entre maio e junho. E vai ter também um grupo com a Márcia, né, que vai também fazer lá um grupo de constelação familiar. E agora no sábado, né, que já está aqui quentinho, vai ter a Feira da Mulher, que é a terceira edição, né, que a gente não pode deixar de convidar, que é um projeto super bacana, que está reunindo aí mulheres empreendedoras, e a gente aproveita para convidar todo mundo para passar lá. Muita coisa bacana. Cada feira traz um tema, e essa feira é sobre... a gente trata, né? Essa feira é simplesmente mãe. Então, muitas coisas bacanas. Muitos presentes para as mães. E também a gente traz dinâmicas, né? Assim, sobre a questão da maternidade e tudo mais. Então, não é só uma feira, é um momento de encontro, é um momento de troca de experiências. É muito mais do que uma feira onde se vende produtos. A gente também tem serviços e tem trocas de experiências, né? E a mensagem que eu deixo, meu Deus do céu, a mensagem que eu deixo é, primeiro, de gratidão, né? Assim, eu sou muito grata a tudo, sabe? Eu sou muito grata à vida. Eu não sei o que eu podia querer mais, sabe? Eu falo para você assim, nunca foi fácil, nunca foi. Mas também nunca foi difícil. Como é que é a frase do seu pai? Né? A frase de seu pai? O difícil fazemos logo, o impossível demora um pouco. Nossa. Então, assim, nunca foi fácil, mas também nunca foi difícil. Então, assim, eu acho que tudo é possível. Então, eu acredito que tudo é possível. Então, eu acredito. Eu acredito também. No sonho, eu acredito no nós. Eu acredito que juntos a gente pode tudo. Eu amo estar com pessoas. Eu acho que o trabalho coletivo, ele nos engrandece. Eu acho que essa coisa do feminino está muito para além, né? Eu sou uma feminista, sou mesmo, mas eu acho que o que está muito além da luta do feminino, sabe assim? Eu acho que é o feminino, sabe? Essa egrégora, né? Essa egrégora de juntar, que também une, né? O masculino, né? Que traz isso. Então, juntas, a gente pode ir muito mais longe. Com certeza. Né? Então, obrigada demais por esse convite. Nossa, foi um prazer estar aqui demais. hoje com vocês. Obrigada mesmo. Esse papo com Márcias. Bom, para fechar, assim, uma coisa que ficou muito latente para mim hoje é a questão. Na verdade, hoje eu acordei pensando naquela música Dias Melhores, do Jota Quest. Acho que são tantas coisas que a gente tem vivido ultimamente, né? E ele fala, vivemos esperando, né? E aí vai falar assim, dias de paz, dias a mais. E eu com a fala da Soraya, a minha deixa é, não vamos ficar só esperando. Vamos botar a mão na massa e fazer. Porque, assim, se a gente ficar idealizando, projetando, mas se a gente não colocar isso em prática, o negócio não flui, né? Eu acho que as coisas estão fluindo exatamente porque a gente aqui, cada uma da sua maneira, está colocando os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais em prática, né? Está ofertando, e eu acho que o universo está devolvendo. Essa era a minha fala final, agradecida também pelo momento.
E é isso, o Papo com as Márcias hoje foi muito, muito bom. Fica aí para você que estava aqui ao vivo com a gente, que eu nem consegui falar aqui, obrigada. Para quem vai assistir depois, curte aí. Depois já vai estar lá no YouTube. E logo, logo vem mais Papo com as Márcias. Valeu!